Capítulo 2. Uma coisa que aprendi rapidamente depois do primeiro tempo de aula foi que a última fileira de carteiras da sala era uma localização privilegiada, perto o suficiente para enxergar o quadro, mas longe o bastante para que houvesse uma boa chance de que o professor não lhe fizesse perguntas. Cheguei a todas as minhas aulas que valiam créditos para a faculdade antes de todo mundo, e peguei uma carteira no fundo, misturando-me antes mesmo de ser vista. Ninguém falou comigo. Não até pouco antes do almoço, no início da aula de inglês, quando uma menina de pele, morena escura, com olhos cor de ameixa, se sentou na cadeira vazia ao meu lado, e cumprimentou ela, batendo um caderno grosso na superfície plana conectada à cadeira. Ouvi dizer que o senhor Newbery é um verdadeiro idiota. Dê uma olhada. Nas fotos, meu olhar se desviou rapidamente para a frente da sala. Nosso professor ainda não tinha chegado, mas no quadro estavam alinhadas fotos de autores famosos. Shakespeare, Voltaire, Hemingway, Emerson e Torial foram alguns que reconheci. Embora eu provavelmente não conseguisse reconhecer, Lucy não ficasse o tempo inteiro estudando, todos homens, certo? Continuou a menina e, quando voltei a olhar para ela, vi que os cachinhos pretos saltavam enquanto ela balançava a cabeça. Minha irmã teve aula com ele há 2 anos e me avisou que ele basicamente pensa que você precisa de um pau para produzir qualquer coisa de valor literário. Meus olhos se arregalaram, então, acho que esta matéria deve ser muito divertida. Ela sorriu, exibindo dentes brancos alinhados a propósito. Meu nome é Keira Hart. Não me lembro de você do ano passado. Não que eu conheça todo mundo, mas acho que teria pelo menos visto você por aí. O suor cobria as palmas das minhas mãos, enquanto ela continuava a olhar para mim. A pergunta que ela fazia era simples. A resposta era fácil. Minha garganta secou e pude sentir o calor subindo pelo pescoço enquanto os segundos se passavam. Use as palavras. Meus dedos se enrolaram contra as solas de couro macio das minhas sandálias, e senti minha garganta arranhada quando forcei as palavras. Eu sou nova, pronto. Consegui. Eu falei, tome isso, todo mundo. As palavras comem na minha mão. Tudo bem, talvez eu estivesse exagerando meu feito, já que tecnicamente só havia falado 3 palavras e repetido 2. Mas eu não viraria um balde de água gelada em mim mesma, porque falar com pessoas novas era difícil para mim. Tipo, tão difícil quanto seria para alguém andar na sala de aula. Keira não pareceu notar minha bobeira interna. Foi o que pensei. Então ela esperou, e por um momento, não entendi por que ela estava me olhando com tanta expectativa. Então compreendi meu nome. Ela estava esperando que eu dissesse meu nome. O ar assobiou entre meus dentes. Eu sou Mallory Dodge. Legal, ela assentiu e jogou os ombros curvos contra o encosto da cadeira. Oh. Aí vem ele, não nos falamos de novo, mas eu estava me sentindo muito bem com o total de 10 palavras ditas e definitiva. Mente estava contando as repetidas. Rosa e Cário contariam o senhor. Newbery falava com um ar pretensioso que até mesmo uma novata como eu perceberia, mas isso não me incomodava. Eu estava flutuando numa onda de realização. Então veio o almoço. Andar pelo refeitório grande e barulhento foi como ter uma experiência extracorpórea. Meu cérebro gritava para eu encontrar um lugar mais silencioso, mais fácil, mais seguro, mas eu me forcei a continuar, um pé na frente do outro. Os nervos haviam formado nós no meu estômago enquanto eu esperava na fila do refeitório. Tudo que peguei foi uma banana e uma garrafa d'água. Havia tantas pessoas ao meu redor e tanto barulho, risadas, gritos e um zumbido de conversa baixo e constante. Eu estava completamente fora do meu ambiente. Todos estavam acomodados em longas mesas quadradas, amontoados em grupos. Pelo que eu podia ver, ninguém estava sentado sozinho e eu não conhecia ninguém. Eu seria a única pessoa sentada sozinha. Horrorizada com essa percepção, senti meus dedos se apertarem em torno da banana que eu segurava. O cheiro de desinfetante e de comida queimada me invadiu. Senti uma pressão no peito e um aperto na garganta. Tomei ar, mas parecia que ele não enchia meus pulmões. Uma série de tremores dançava na base do meu crânio. Eu não ia conseguir. Havia muito barulho e muitas pessoas no que então parecia ser uma área pequena, confinada.
Nunca era tão barulhento assim em casa. Nunca. Meu olhar correu por toda parte, sem realmente ver nenhum detalhe. Minha mão tremia tanto que eu estava com medo de deixar a banana cair. O instinto entrou em ação, e meus pés começaram a se mover. Corri para o corredor um pouco mais, silencioso, e segui adiante, passando por alguns alunos encostados nos armários e pelo cheiro fraco de cigarro que os rodeava. Inspirei fundo e lentamente algumas vezes, de um jeito tranquilo, que, na verdade, não me acalmava em nada. Distanciar-me cada vez mais do refeitório era o que me acalmava, e não as respirações estúpidas. Fiz uma curva e parei de repente, evitando por pouco bater de frente com um menino não muito mais alto que eu. Ele tropeçou para o lado, os olhos vermelhos arregalados de surpresa. Havia nele um cheiro impregnado que, de início, pensei que fosse de cigarro, mas, quando inalei, percebi que era mais rico, terroso e denso. Desculpe, chula, murmurou ele. E seus olhos deslizaram lentamente das pontas dos meus dedos dos pés até de volta para meu olhar. Ele começou a sorrir. No fim do corredor, um garoto mais alto. Jaiden, parou Jaiden, para onde você acha que vai correndo assim? Precisamos conversar. O garoto, que presumi que fosse Jaiden, se virou, passando a mão sobre o cabelo escuro cortado rente enquanto murmurava: Mierda, hombre. Uma porta se abriu, e um professor saiu, franzindo a testa enquanto seu olhar passava de um para o outro. Já, senhor. Luna, é assim que vamos começar este ano. Achei que era hora de sair do corredor, porque nada no rosto daquele garoto mais alto dizia que ele estava feliz, ou que parecia amigável. E a carranca profunda do professor, quando Jaiden continuou andando, fez parecer que ele ia esquartejar alguém. Passei depressa por Jaiden e mantive o queixo abaixado, sem fazer contato visual com ninguém. Fui parar na biblioteca, jogando Candy Crush no celular até que o sinal tocou e passei para a aula seguinte, História, furiosa comigo mesma, porque eu não tinha sequer tentado. Essa era a verdade. Em vez disso, eu havia me escondido na biblioteca, como uma idiota, jogando um jogo estúpido que só podia ter sido criado pelo demônio, porque eu era realmente péssima nele. A dúvida caiu sobre mim como um cobertor pesado e áspero. Eu havia chegado bem longe nos últimos 4 anos. Eu não era nada parecida com a garota que costumava ser. Sim, eu ainda tinha recaídas, mas estava mais forte do que aquela pessoa que já fora, vivendo numa bolha, não estava. Rosa ficaria muito decepcionada. Minha pele começou a coçar enquanto me dirigia para a última aula. Meus batimentos cardíacos provavelmente estavam em algum lugar perto do território de um acidente vascular cerebral, porque o último tempo foi o pior tempo de toda a história. Aula de comunicação oral, também conhecida como oratória. Quando me matriculei na escola, na primavera passada, eu me sentia bastante encorajada, enquanto Cário e Rosa olhavam para mim como se eu estivesse meio louca. Eles disseram que poderiam dar um jeito de eu não cursar essa aula, embora fosse uma exigência em Landes High, mas eu tinha algo a provar. Eu não queria que eles se metessem nesse assunto. Eu queria. Não, eu precisava fazer isso. Droga. Agora, eu gostaria de ter tido um pouco de bom senso e tê-los deixado fazer o que fosse necessário para me liberar. Porque aquele era um pesadelo prestes a acontecer. Quando vi a porta da sala aberta, no terceiro andar, ela me encarava. E lá dentro brilhava. Meus passos vacilaram. Uma menina passou ao meu lado, franzindo os lábios ao olhar para mim, me avaliando. Eu queria me virar e fugir. Entrar no Honda. Ir para casa. Ficar em segurança, continuar sendo a mesma. Não, apertando os dedos em torno da alça da minha mochila, eu me obriguei a prosseguir, e foi como caminhar pela lama na altura dos joelhos. Cada passo parecia lento. Cada inspiração chegava com dificuldade aos meus pulmões. As luzes no teto zumbiam, e meus ouvidos estavam hipersensíveis à conversa ao redor, mas eu consegui. Meus pés chegaram à última fileira, e meus dedos estavam dormentes, os nós brancos, quando deixei a mochila cair no chão ao lado da minha mesa e deslizei para o meu lugar. Tratei de pegar meu caderno, então agarrei a borda da carteira. Eu estava na aula de oratória. Eu estava ali, eu havia conseguido, eu iria comemorar quando chegassem. Casa.
Do tipo tomar sorvete com calda direto do pote. Extremista, com os nós dos dedos começando a doer, afrouxei o aperto e olhei para a porta, deslizando as mãos úmidas sobre o tampo da mesa. A primeira coisa que vi foi o peito largo envolto em preto e, em seguida, o bíceps bem formado. E havia aquele caderno velho que parecia prestes a se desfazer, batendo contra a coxa dentro do jeans surrado. Era um menino dessa manhã no corredor, mas que curiosa para ver como era seu rosto, levantei os cílios. Mas ele se virara para a porta de novo. A menina do corredor, aquela que tinha passado por mim, estava entrando. Agora que eu estava sentada e meio que respirando, era a minha vez de avaliá-la. Ela era bonita. Muito bonita como a Ainsley. Tinha cabelos lisos cor de caramelo, tão longos quanto os meus, abaixo dos seios. Ela era alta, e a camiseta que usava mostrava uma barriga chapada. Seu olhar casta, NHO escuro não estava focado em mim dessa vez, mas no garoto à sua frente. A expressão estampada em seu rosto indicava que, de frente, ele era uma visão incrível. Quando ele riu, os lábios rosados da garota se abriram em um sorriso largo. O sorriso a transformou de bonita em linda, mas minha atenção se desviou dela quando os pelinhos se arrepiaram em todo o meu corpo. Aquela risada era profunda, rica e de alguma forma familiar. Um arrepio percorreu meus ombros. Aquela risada, ele estava andando para trás e fiquei um pouco surpresa que não tropeçasse em nada. Na verdade, fiquei com um pouco de inveja. E então percebi que ele estava caminhando para a parte de trás da sala, em direção a mim. Olhei em volta. Havia apenas alguns lugares vagos, dois à minha esquerda. A menina o seguia. Não apenas o seguia. Ela o tocava como se já tivesse feito isso antes. Seu braço magro estava estendido, a mão plantada no meio do torso do garoto, logo abaixo do peito. Ela mordeu o lábio inferior enquanto deslizava a mão mais para baixo. As pulseiras douradas ficaram terrivelmente próximas do cinto de couro desgastado. Minhas bochechas esquentaram quando o vi se afastar, saindo do alcance. Havia algo de lúdico naqueles movimentos, como se aquela dança fosse uma rotina diária para os dois. Ele se virou no final das carteiras, indo para trás da cadeira ocupada, e meu olhar subiu pelos quadris estreitos. Pela barriga que a menina havia tocado, subiu, então vi seu rosto, parei de respirar, meu cérebro não conseguia assimilar o que eu via. Ele não processava aquelas informações. Olhei para ele, realmente vi um rosto que era familiar, e ao mesmo tempo, novo para mim, mais maduro do que eu me lembrava, porém, ainda dolorosamente bonito. Eu o reconheci. Ai meu Deus, eu o reconheceria em qualquer lugar, mesmo já passados 4 anos e ainda que a última vez que o tenha visto, naquela noite tão horrível, tivesse mudado minha vida para sempre. Era muito surreal, agora. O motivo para ele ter me surgido à mente pela manhã fazia sentido, porque eu o tinha visto, mas não havia percebido que era ele. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia inspirar ar suficiente e não podia acreditar que isso estivesse acontecendo. Minhas mãos escorregaram da mesa, caindo frouxamente no meu colo enquanto ele afundava na carteira ao meu lado. Seu olhar vidrado na garota que ocupou a carteira ao lado e seu perfil, a mandíbula forte que apenas se insinuava na última vez que o vi. Se inclinou quando seus olhos se moveram até a frente da sala e percorreram o quadro que se estendia por toda a parede. A aparência dele era semelhante à de antes, porém maior e contudo mais definido. Desde as sobrancelhas mais escuras do que a mistura de preto e castanho dos cabelos, até os cílios grossos, os malares proeminentes e a barba rala que cobria a curva de seu queixo, meu Deus! Ele havia crescido da maneira como eu imaginava quando tinha 12 anos e comecei a realmente olhar para ele. Quando passei a vê-lo como um garoto, eu não podia acreditar que ele estava ali. Meu coração estava tentando pular para fora do peito enquanto seus lábios mais cheios do que eu me lembrava, se curvavam para cima, e um nó se formou na minha barriga quando a covinha marcou sua bochecha direita. A única covinha que ele tinha. Não havia um par. Apenas uma. Minha mente correu de volta nos anos, e eu só conseguia pensar no punhado de vezes em que o vira relaxado. Recostando-se na cadeira, que parecia muito pequena para seu corpo, ele virou a cabeça para mim lentamente.
Os olhos castanhos com pequenas manchas douradas encontraram os meus, olhos que eu nunca tinha esquecido, o sorriso fácil, quase preguiçoso, que eu nunca vira em seu rosto se congelou. Seus lábios se abriram e uma palidez tomou sua pele morena. Aqueles olhos se arregalaram, as manchas douradas parecendo crescer. Ele me reconheceu. Eu havia mudado muito desde então, mas ainda assim, o reconhecimento se revelou em suas feições. Ele estava se mexendo de novo, inclinando-se para mim. 3 palavras rugiram do passado e ecoaram em minha cabeça: "Não faça barulho, barulho, ratinha!" Sussurrou ele.